Antes de dar um passo para frente, vou trazer para vocês uma coisa até interessantinha. Nesses dias eu fui a um recital, e lá cantaram uma trovinha de Mário de Andrade, que é um desses literatos da literatura moderna do Brasil, que fizeram o modernismo lá nos anos 1900, mas introduziram, saíram do clássico e vieram para o moderno. E o Mário de Andrade era professor, uma grande universidade, e ele era entusiasmado nas aulas dele, e uma aluna, entusiasmou-se tanto pelo professor, que o professor já viu que ela estava passando um pouco dos limites, no entusiasmo dela pelo professor, porque o professor era um poeta, inclusive. Imagina ter um professor poeta, e as moças babavam, mas o Mário de Andrade estava no lugar dele. E um dia, esta moça pegou e levou um livro dele para ele autografar. Ele viu que a coisa era meio perigosa, então ao invés de ele autografar aqui na frente, ele autografou na última página do livro. Começa por aí. E o que ele escreveu no livro dela foi uma trova de repentista, saiu na hora, mas escreveu assim: diante de mim uma cerca, diante da cerca uma estrada, diante da estrada outra cerca, diante da cerca um ipê, depois de ipê outra cerca, depois da cerca outra estrada, depois da estrada outra cerca, depois da cerca você. Acho que a moça devia ter entendido, Se não entendeu, essa trova ficou guardada durante muito tempo, porque ficou só no livro da moça. E bem mais tarde encontraram e musicaram essas trovas da música, porque toda trova da música. Eu vou repetir para você. Diante de mim, você que é casado, você que é casada, diante de mim uma cerca, não tem por onde, não tem por onde. Mas diante da cerca, uma estrada, que é a estrada da sua vida, que você já andou, olhe bastante, verdade ou não é? Mesmo que você seja casadinho de novo, quanto caminho você já caminhou, mas quanto caminho ainda por você caminhar, ainda mais se mais gente entrou nessa estrada, que são os seus filhos. E por isso, depois dessa estrada, outra cerca. Agora, depois dessa cerca, um ipê. Quem conhece Mário de Andrade, ele era encantado pelos ipês. O amor da vida dele era o ipê, e o amor da vida dele, ele comparava a um ipê. Por isso que ele colocou, depois dessa cerca, um ipê, que era a esposa dele, escolhida por ele, amada por ele, que Deus colocou na vida dele. Depois do ipê, outra cerca. Depois da cerca, outra estrada, que é a estrada dela. Depois da estrada, outra cerca. E depois da cerca, você. Por amor de Deus, você homem, você mulher, deixa de ser trouxa, meu filho. Ponha essas estradas e essas cercas na sua vida. É trouxismo que o inimigo está jogando na nossa cara. Ele quer nos fazer de trouxas, mostrando que nós somos galãs, que você é aquela beldade que não encontrou a pessoa certa, que agora vai encontrar a pessoa certa. Deixa de trouxismo. É o inimigo que quer fazer você de trouxa. Deixa dessas ideias tolas.
Põe as cercas nas coisas preciosas. Primeiro você é uma pessoa amada por Deus, escolhida por Deus, querida por Deus, e a pessoa com quem você casou igualmente. Só se o seu casamento foi um engano fatal, mas é preciso provar antes que verdadeiramente foi um engano, foi um erro o seu casamento. E antes de provar isso, você não pode tirar as cercas, não pode tirar as cercas. Há muita gente que tirou as cercas e por isso deixou que os bichos todos entrassem pela estrada de um e pela estrada do outro. Sim, se você deixa a estrada livre, entra boiada por tudo que é canto, verdade ou não é? E os desastres acontecem um em cima do outro, verdade ou não é? Quantos desastres na sua vida e na vida da pessoa com que você se casou, na vida de vocês, na vida do seu casamento, porque você tirou as cercas. E por que é que você tirou as cercas? E nem é uma cerca que foi feita, é uma cerca natural. Porque a sua vida é uma estrada suada, não é verdade? Não foi fácil, até mesmo para você chegar ao casamento não foi fácil, sustentar o seu casamento não é fácil, você homem e você mulher e você homem, mas também a vida do outro, da outra, é outra estrada que foi dura e você precisa respeitar. Ela tem cercas. Ninguém pode varar essa cerca impunemente. Desculpe, mocinha nenhuma, rapazinho nenhum, ouvinte nenhum que começa a ouvir você, mulher, porque ninguém te ouve. Nenhuma sereia encantadora que você encontra por aí pode varar impunemente esta cerca. Não pode, porque a pessoa com quem você se casou, ou seu marido ou a sua esposa, tem uma estrada que foi custosa. Essa pessoa, foi amada pelos seus pais, criada pelos seus pais, homem e mulher principalmente. Se eu fosse pai, eu daria um tapa na cara daquele marido que traiu a sua esposa, que vive traindo a sua esposa, que vive varando, porque eu sou pai, eu tenho o direito de te dar um tapa na sua cara, e dizer um não na cara dele, porque você está pegando a coisa mais preciosa para a minha vida, para a minha família, que eu criei, que não foi mole. Você não sabe tudo aquilo que eu fiz para criar essa filha, e você faz com ela isso que você está fazendo. Imoral, trouxa, você não sabe o que está fazendo. Você não pode deixar de dizer que pai e mãe ama também o seu filho homem, mesmo que ele saiu meio feito a machado, porque nós homens somos meio feitos a machados, e alguns bem a machado mesmo, mas é a nossa vida, é próprio de homem, é próprio de quem tem que enfrentar a vida e ter decisões. Mas justamente porque nós somos pessoas assim, machucadas pela vida, feridas pela vida, porque temos que ser pessoas de autoridade e de decisão, pessoas de resolução, nós temos que respeitar muito o nosso IP, ou a nossa rosa. Chame você do jeito que você quiser chamar. Mário de Andrade gostava do IP, outros gostam da rosa. Mais do que o pai e a mãe desta moça colocou na sua mão uma rosa, mais do que o pai e a mãe desse rapaz, Deus colocou na sua mão um IP. Seja IP amarelo, seja IP rosa, seja o IP roxo, mesmo que ele seja roxo, mas é IP. Ele tem um valor, ele tem uma beleza, e nenhum outro rapazinho, e nenhum outro bom ouvinte e falador pode varar essa cerca impunemente. Se eu fosse a mãe dela, porque o pai não deve fazer, se eu fosse a mãe dela, eu te puxava os cabelos e dizia: desmiolada,
Não foi para isso que eu criei o meu filho, não. Se ele não saiu certinho como precisa, você é que pegou da minha casa para continuar a educação que eu dei para o meu filho, para continuar a dar o amor. Eu confiei em você para você continuar amando o meu filho até o fim da vida. Não foi isso que você disse, desmiolada? Estou puxando o seu cabelo, estou puxando as suas orelhas, estou batendo na sua cara, sua desmiolada, porque não é assim que se trata um filho que foi amado, criado com muita dor, com muito sofrimento. Você não passou as noites que eu passei por causa dele. Você não sofreu, até mesmo por causa dos defeitos dele. Eu sofri por causa dos defeitos do meu filho, e eu confiei. Você quis, não é verdade que você quis o filho para você? O meu filho para você se casar? Eu acabei confiando e deixando. É assim que você trata agora aquilo que eu confiei a você. Gente, é lógico ou não é lógico? É que nós, infelizmente, temos agido como pessoas realmente desmioladas. Preserve aquilo que é seu, aquilo que é dos pais e aquilo que é principalmente de Deus. Diante de mim uma cerca, diante de uma cerca uma estrada, diante da estrada outra cerca, diante da cerca um IP, depois do IP outra cerca, depois da cerca outra estrada, depois da estrada outra cerca, depois da cerca você. E qualquer outro homem, qualquer outra mulher, ocupe o seu lugar. Fique no seu lugar. Entre mim e você há uma cerca, diante da cerca uma estrada, diante da estrada outra cerca, diante dessas duas cercas dessa estrada um IP, o amor da minha vida. Depois desse IP, outra cerca, que é precioso. Depois da cerca, outra estrada. Depois da estrada, outra cerca. E depois da cerca, você. Então, fique no seu lugar. Mas você fique no seu lugar também, entre todas essas cercas e estradas, e principalmente o IP. Pode aplaudir.